Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso encontro com Jesus. Queremos sair desse encontro sempre diferente do modo como nós entramos. Por isso eu te convido a ficar até o final. Acompanhe até o final para que a gente possa realmente usufruir desse estar com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor possa nos acompanhar nesse momento, seja com a sua presença que se manifesta também através da criação, seja com a sua presença em nós, pela graça dos sacramentos, em especial da Eucaristia que nós recebemos, seja porque Ele é Deus, pode tudo e está sempre conosco. Jesus dá aos seus discípulos alguns conselhos. Claro que esses conselhos também são para nós, porque nós estamos nesse discipulado também, nesse segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele começa assim, que nós devemos pedir, bater a porta, devemos procurar. Ele nos convida a nos animarmos a sair, a ter uma ação. Ora, ele fala para seus discípulos, mas também nós podemos aqui fazer uma pergunta. Como nós podemos aplicar este convite à ação de Jesus? Ou, vamos dizer, um convite a uma reação. Ele diz assim, peça e o meu Pai vos dará. Procure e vocês vão achar, etc. E quando nós queremos aplicar, então, esta passagem, este conselho para uma pessoa que está em depressão. É interessante porque uma pessoa que está em depressão, ela dificilmente terá condições de ter uma reação desse tipo. Primeiro que até mesmo fora de uma situação de depressão, quando nós passamos pelo primeiro ponto, pedir, aqui uma pessoa orgulhosa, um não depressivo orgulhoso, já terá muita dificuldade em pedir. Porque a pessoa que está ainda, que não conseguiu reverter essa sua característica orgulhosa, ela não pede nada a ninguém, nem a Deus. Então aí é preciso que ela haja, aí para esse tem um ponto, é a humildade. Se você passa por essa situação de orgulho, se você se acha, se sente uma pessoa então orgulhosa e não e diz assim, não, Frei, essa situação que Jesus coloca hoje, essa história de pedir, não é comigo não, não é muito do meu feitio. Então você deve começar por se trabalhar interiormente a questão do orgulho. Porque quando o orgulhoso consegue superar a si mesmo e ele adquire a virtude da humildade, então ele terá resolvido toda essa situação que o impedia de se aproximar do Pai, porque vetava a sua capacidade de pedir. Assim, quando nós nos deparamos com uma situação também de depressão, Frei, a pessoa que está em depressão, ela não consegue nada, ela não toma banho, ela não tem ânimo para nada, etc, etc, etc. E eu sei bem o que é isso, eu conheço muito dessa realidade de pessoas depressivas, tá certo? Mas aqui eu quero contar para vocês um fato que não sei se vocês já ouviram falar isso, eu também não quero ser o rei da novidade, não. Mas para dizer uma coisa que é interessantíssima. Por maior que seja a depressão da pessoa, aqui eu quero dizer para vocês, lá no fundo da sua consciência, sempre brilhará uma luz. Sabe aquela frase? Uma luz no fim do túnel? Pronto. Por mais profunda e forte
que seja a depressão de uma pessoa, sempre no fundo da sua consciência terá lá uma luz. Essa luz poderá ser mínima, ela poderá ser menor que mínima, mas ela sempre vai existir. O que é essa luz? Essa luz é Jesus. É Jesus que abre os braços para a pessoa quando em estado de depressão, exatamente para gerar nela esse ânimo de dizer, pede. Ora, como eu disse, esse Jesus de braços abertos, ele pode estar muito próximo. Ele pode estar longe, e mais longe, e mais longe. Não interessa a distância que esse Jesus vai estar. Mas ali no fundo da depressão, aquela pessoa, lá na sua consciência, a Freia, ela tomou remédio, ela vive praticamente dopada e não consegue mais ter nenhum tipo de reação. Para Deus, nada é impossível. Continua afirmando, lá no fundo daquela consciência daquela pessoa, lá dentro, o germe de Deus, a luz de Deus, ilumina. E se ela apenas olhar para essa luz e dizer, vem mais perto, vem para mim, ou dizer, eu vou a ti, aí sim, tudo se transformará e a força virá para que aconteça essa transformação. Eu não estou aqui falando de teorias, mas eu estou falando de fatos concretos da vida das pessoas, que ao enxergar e ao abrir os seus olhos, mesmo no estado de depressão, e se você conhece alguém que está no estado de depressão, ou se você mesmo sente ou sofre com esse problema, e você percebe-se sem ânimo para nada, no fundo, lá embaixo está Jesus. E se você for até Ele, todo o restante se resolverá. Aqui no texto ele diz assim, o Pai dará coisas boas, o Pai dará coisas boas. Ora, ele não disse assim que o Pai vai dar o que você pediu. Não, ele diz assim, o Pai dará coisas boas. O que significa isso? No outro evangelho, com outro evangelista, vai dizer assim, o Pai dará o Espírito Santo. Mas aqui, para a gente ficar com o texto de hoje, nós vamos pegar essa frase. Por que dará coisas boas? Porque, como disse São Paulo, nós não sabemos o que pedir. Então, muitas vezes o que nós pedimos não é o melhor para nós e aquilo acaba que por causar mais males ainda na nossa vida. Mas quando nós pedimos na nossa limitação de conhecimento, Deus compreende e dá o que é melhor para nós. Veja bem, nem sempre o que nós pedimos é melhor para nós. Nem sempre o tempo que queremos é o melhor para nós. Por isso que nessas entrelinhas Jesus nos diz assim, peça, aguarde, espere confiantemente enquanto você pede, enquanto o Pai, que sabe o que é melhor para você, está providenciando. Uma última coisa ainda desse mesmo texto, lá no final, parece um versículo um pouco diferente, mas é interessante a gente concluir com este pensamento. Isso é muito importante você prestar atenção agora. Ora, Jesus disse, todo o bem que você quer para você mesmo, faça para o outro. Existe na psicanálise
uma lei chamada lei do retorno. Essa lei do retorno, ela diz que o universo, o mundo, existe no universo inteiro uma conspiração de ação e reação. Então, quando eu faço um bem, eu terei como resposta um bem. Quando eu faço um mal, eu terei como resposta um mal. E assim o universo vai conspirando, conspirando, conspirando. E na psicanálise, esse universo que conspira é apenas um universo que conspira. E que tudo depende dessa lei do retorno. Não existe para a psicanálise Deus. Aí então, nós pegamos esse versículo, esse último versículo desse nosso encontro, onde Jesus diz assim: todo o bem que você quer que façam, que você quer para você mesmo, faça primeiro para o outro. Ora, Jesus não está aqui querendo aplicar na nossa vida a lei do retorno, não é isso. Aliás, esse princípio de lei do retorno não se estrutura, não se sustenta, essa tese não se sustenta quando se parte para o campo do cristianismo. Por quê? Porque esse fazer o bem ao outro é gratuito. Eu faço o bem porque eu amo, e se eu vou receber como resposta o bem ou o mal, isso eu não posso me prender. Eu faço o bem se eu for receber o bem. Não, isso não é ser cristão. Eu faço o bem e pronto. Quando ele ensinou que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda, exatamente para que a gente não se apegasse nesse princípio do toma lá, dá cá. Eu te faço uma visita, então você me visita. Né? Como já dizia aquela música, eu te dou um presente no seu aniversário porque você vai me dar um presente no meu aniversário. E isso é tão forte na sociedade de hoje, que eu mesmo fiz a experiência. E durante um ano inteiro, eu dei os parabéns de todos os meus amigos do Facebook. No dia do meu aniversário, eu levei uma semana para responder todos os comentários no dia do meu aniversário. No ano seguinte, eu não dei os parabéns de ninguém no Facebook. E aí sabe o que aconteceu? No dia do meu aniversário, poucas pessoas me deram meus parabéns. Ou seja, é essa lei da psicanálise, a lei do retorno. Ele me parabenizou, eu parabenizo ele. Não que eu goste dele ou que eu tenha alguma afinidade com ele. Não é isso. É simplesmente porque ele fez comigo. Ora, então a partir daí, eu não dou mais os parabéns a ninguém dos meus amigos no Facebook. Agora, todos os dias eu rezo por todos eles. Pronto, para mim basta isso. E no dia do meu aniversário, quem quiser me parabenizar, pode me parabenizar. Eu respondo todos os comentários. Mas assim, é muito forte na sociedade essa lei do toma lá, dá cá. E nós não estamos baseados nisso. Quando você fizer uma caridade, faça sem esperar retorno. Retorno do mundo, retorno desta terra. Mas com certeza o Pai que está no céu lhe dará tudo em dobro. Veja bem, não como um retorno, porque também tudo que vem do Pai vem com gratuidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.